Meu nome é David Oliveira e esse é um espaço para você que busca conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. Transtorno de personalidade antissocial. Esse é um transtorno mental que normalmente desperta muito interesse nas pessoas, pelo seu padrão atípico, pela repercussão social que normalmente causa quando se fala de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Caracterizado por um padrão persistente de um comportamento de indiferença e desrespeito a outros, como as normas sociais. Indivíduos que apresentam esse quadro clínico frequentemente são identificados apresentando comportamentos de desrespeito ao outro, agressividade, hostilidade, são mentirosos compulsivos, são manipuladores, apresentam uma característica de frieza, normalmente têm baixa empatia e não se importam com o sentimento, o afeto do outro. De uma forma bem frequente, indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, quando rompem com a norma social, ou seja, passam a delinquir, a cometer crimes, apresentam também um comportamento de fetiches e desejos com a dor do outro, ou seja, a libido e o desejo desse indivíduo está diretamente associado a infligir dor ou sofrimento em outras pessoas. Quando crianças, esses indivíduos tendem a apresentar um comportamento muito hostil com professores ou outras figuras de autoridades, como pais, normalmente desrespeitando as normas, as regras dentro do ambiente familiar, também desrespeitando normas e regras dentro do ambiente escolar. Normalmente quebram objetos de amigos e de colegas, mentem para os pais, tem uma fixação muito grande por hostilizar e agredir e maltratar animais. Enfim, existe todo um conjunto de características, existe todo um conjunto de critérios diagnósticos que precisamos observar no indivíduo para diagnosticá-lo com um transtorno de personalidade antissocial. Mas como eu já disse anteriormente nesse vídeo, o propósito não é fechar um diagnóstico, e sim identificar indícios, identificar sinais para que esses indivíduos possam ser trilhados, para que esses indivíduos possam ser encaminhados para setores de saúde mentais que vão sim fazer um trabalho de acolhimento, de avaliação e de tratamento desses indivíduos. Agora que você já tem uma ideia geral de qual indivíduo que eu estou falando, que você já compreende o quadro de um transtorno de personalidade antissocial, eu quero apresentar para vocês 10 indicadores, 10 indícios que a gente pode identificar no desenho que podem estar atrelados a um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Observem o que eu disse. Podem. Tudo vai depender de uma avaliação complementar. Primeiro indício, ausência de expressões emocionais. Normalmente, desenhos feitos por pessoas com transtorno de personalidade antissocial não conseguem se comunicar com o seu observador de uma forma clara, capaz de fazer com que a gente perceba a expressão emocional daquele personagem. Se eu olho uma figura humana desenhada por uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, eu tenho dificuldade de identificar a emoção que aquele personagem está transmitindo. Quando existe a transmissão das emoções, não é o retrato do sujeito que ele fez. Ele faz todos os personagens da trama com as emoções de uma forma bem evidente, mas o personagem daquela ilustração que ele faz, que é um autorretrato, que se refere a ele, normalmente a gente vê essa ausência da expressão emocional. A gente observa aquele personagem e vê um vazio. A gente observa aquele personagem e vê uma frieza, vê uma indiferença. Vê que está faltando emoção naquele traço. Vê que está faltando emoção sendo projetada naquele desenho. Segundo, representações de cenas violentas. É muito comum ao a gente observar o desenho feito por uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, a gente vê que esse indivíduo ele retrata cenas violentas. Ele retrata uma cena que ele viu na televisão, ele retrata uma cena de um filme, retrata uma cena que ele sonhou, ou retrata uma cena que representa uma inclinação do seu desejo. É muito comum a gente pegar irmãos, onde a gente tem um indivíduo que tem esse quadro clínico diagnosticado, e ele retrata uma cena onde ele comete um ato de violência muito severo contra o seu irmão. Então essa cena é muito bem montada para fazer com que o sujeito consiga satisfazer o seu desejo perverso, esse desejo que está atrelado ao sujeito que é um sociopata, de uma forma indireta. Lembrando que a projeção faz isso, ela faz com que o sujeito ele dê escape a um desejo que, por algum motivo, e aí aqui a gente tem o motivo da repressão social, ele escapa desse indivíduo. Diante de tudo isso, o que lhe resta para esse sujeito é projetar esse desejo proibido em um papel. E ali esse papel ele não tem limites. Ali esse papel ele pode representar todas as suas perversidades. Então é muito comum a gente ver cenas de violência, figuras utilizando instrumentos que infligem dor
né? Então, por exemplo, figuras humanas portando armas de fogo, portando instrumentos cortantes, instrumentos contundentes, ou seja, tudo aquilo que o sujeito alimenta em sua fantasia como meio de satisfação própria, um meio de atingir o seu objetivo, que é infligir dor e satisfazer alguma lascívia perversa. Terceiro, representações de poder e dominância. Se a gente observar atentamente, a gente vai perceber que os desenhos feitos por pessoas com transtorno de personalidade antissocial sempre têm elementos que referem-se ao poder, à dominância, ao local narcísico desse sujeito, porque pessoas que têm estruturas de personalidade antissocial, estruturas perversas, elas tendem a ser pessoas extremamente narcísicas. Então é comum a gente ver em suas ilustrações, em seus desenhos, tudo aquilo que remete à noção de poder para o sujeito, como armas de fogo, dinheiro, carros. Alguns indivíduos também representam a sua dominância sobre o outro. Colocam ilustrações de pessoas em grades, ilustrações de pessoas deitadas, ajoelhadas, uma forma de representar o outro como um objeto que ele domina, que ele subjuga, objeto que ele mensura e que ele coloca onde ele quiser. Um objeto que está ali unicamente para lhe proporcionar prazer e que ele pode quebrar, que ele pode jogar no chão, que ele pode usufruir como bem quiser. 4. A ausência de conexão interpessoal. Esse, ao meu ver, é o sinal que mais está frequente nos desenhos feitos por indivíduos com transtorno de personalidade antissocial. Esse sinal, ele representa o núcleo da condição do sujeito, que é essa falta de empatia, com essa falta de capacidade de criar um laço transferencial com o outro. Então isso é muito forte para o sujeito, e por ser tão forte para o sujeito, ele coloca isso em seus desenhos. Todos os desenhos a gente vê alguma representação dessa falta de conexão com o outro, dessa ausência de conexão interpessoal. Como que a gente vê isso nos desenhos? Por exemplo, o distanciamento das figuras desenhadas. É muito comum a gente pegar a folha de papel, quando a gente está com a folha de papel assim, e observa o desenho de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, você vê que às vezes ela desenha uma figura humana que ela mesma descreve como sendo um autorretrato em uma extremidade da folha, e lá na outra extremidade da folha vai estar essa outra figura, representando todo esse distanciamento. Às vezes essa distância no papel ela não é projetada, mas o simbolismo na figura é. Exemplo, às vezes o sujeito ele coloca duas figuras humanas desenhadas no papel, mas entre essas duas figuras humanas existe uma porta, existe uma parede, existe algo que impede esse acesso. Às vezes ela desenha uma figura chorando, outra figura rindo, mostrando essa falta de empatia, esse distanciamento socioemocional desse indivíduo com o outro. Esse sinal, para mim, é um dos pontos mais recorrentes e que a gente mais identifica em um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial. Desenhos manipulativos. Essa é uma percepção um pouco mais melindrosa de se fazer nos desenhos de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, porque depende do observador ser capaz de entender o dolo do criador do desenho. Ou seja, o que o criador do desenho quer transmitir. Porque a gente tem que entender que um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial, uma das características que ele tem é manipular. Manipular o outro, o meio e a percepção que as pessoas têm dele mesmo. Então é muito comum você pegar o desenho de uma pessoa, né, que tem um transtorno de personalidade antissocial, quando você vê, é um autorretrato idealizado. É um autorretrato de um indivíduo sorrindo, feliz, interagindo de uma forma muito contente com as pessoas, interagindo super bem com familiares. Lógico que existe falhas no traço que ele não consegue despistar, ele não consegue controlar, que isso escapa dele, né? Mas vamos pensar na cena que ele constrói. É uma cena tendenciosa, é uma cena para tentar te convencer de algo. E como que a gente percebe isso? Apenas conversando e compreendendo esse sujeito. Aí a importância de entender quem é o criador desse desenho. Quando você compreende o criador desse desenho, compreende que aquela realidade que ele projetou é uma realidade totalmente tópica do que ele vive, totalmente desconexa do que realmente é, você percebe um perfil de manipulação. E se você não tem esse crivo, se você não tem esse olhar tão técnico, o exercício bom de se fazer para identificar isso é perguntar. Perguntar para o sujeito sobre o que é aquele desenho. Que aí você vai observar na fala daquele indivíduo que existe uma tendência, existe um dolo, existe uma vontade dele de te convencer que aquilo ali representa perfeição que é a vida dele. Que na verdade não é. É apenas uma forma manipulativa de levar o observador. Desenhos impulsivos.
Quando a gente vai fazer uma análise de filmes, séries, documentários sobre sociopatas, psicopatas, ou seja, pessoas que cometeram crimes, romperam com a norma social, a gente vai perceber que existe um comportamento impulsivo, ou seja, essas pessoas fizeram algo extremamente grave, algo extremamente aversivo, algo repugnante, e que normalmente a gente observa essa conduta com uma aversão muito extrema. Mas quando a gente analisa todo o contexto, você percebe o seguinte, que são raros os momentos em que essas pessoas projetam, que elas manifestam esse comportamento impulsivo. Na maior parte do seu dia, o que essas pessoas fazem? Elas ocultam essa impulsividade. Elas mantêm um comportamento frio e calculista. Por que elas fazem isso? Porque essas pessoas, elas querem satisfazer os seus desejos, mas elas não querem ser responsabilizadas por isso. Então, a impulsividade é uma conduta que normalmente elas tendem a tentar controlar até o momento em que elas podem usufruir dos seus desejos lascivos, dos seus desejos perversos, sem que elas sejam responsabilizadas. Então, as pessoas com transtorno de personalidade antissocial frequentemente são pessoas polidas, são pessoas contidas, são pessoas que passam despercebidas pelo meio social, porque elas manipulam e controlam muito o seu comportamento. Porém, em algumas circunstâncias, seja porque estão em um ambiente que elas controlam, ou por algum fenômeno adverso que faz com que elas percam totalmente esse controle, elas manifestam essa impulsividade. E como são essas representações impulsivas no desenho? Normalmente, essas pessoas, quando elas estão nesse momento socioafetivo, de descontrole, de impulsividade, elas realizam desenhos inacabados, porque elas estão tão enérgicas, estão tão agitadas, que elas passam desapercebidas pelos detalhes dos desenhos. Então, muitas vezes estão faltando membros das figuras humanas desenhadas, está faltando conectar um traço no outro. Enfim, a omissão de características importantes para deixar um desenho bem definido estão omissas. Às vezes, essas pessoas elas representam muitas coisas em um mesmo plano, ou seja, você vê em uma folha de papel muitas figuras e todas muito mal feitas, muito mal acabadas, às vezes rasuradas, às vezes com características em excesso, às vezes faltando, ou seja, muito típico de uma falta de atenção de alguém que está com muita energia, com uma impulsividade muito aflorada. Apesar disso não ser tão recorrente, mas é sim possível perceber essa impulsividade no desenho, desde que a gente peça para que esse indivíduo faça esse desenho, que a gente solicite esse desenho nesse momento de impulsividade, ou que por alguma adversidade, enquanto esse indivíduo estava realizando esse desenho, algo aconteça para que ele fique impulsivo, né? Por exemplo, às vezes você pede ele para desenhar algo que tem um significado simbólico muito severo para ele, que tire ele desse estado de normalidade e essa impulsividade aflora e ele projeta isso no desenho. Sétimo, ausência de empatia. A falta de empatia, ao meu ver, é um dos elementos mais marcantes no transtorno de personalidade antissocial. Essa indiferença, esse descaso, essa forma de desprivilegiar o outro em sua vida é uma característica muito marcante desse indivíduo que tem um quadro clínico diagnosticado. Como que a gente identifica isso no desenho? Na verdade, não é tão complexo. Por ser algo tão central na estrutura de personalidade do sujeito, quase todos os desenhos têm esse elemento muito bem delimitado. Frequentemente o sujeito ele desenha esse distanciamento do sujeito na folha. Normalmente ele desenha ele numa extremidade do papel e na outra extremidade do papel está aquela figura que poderia ser, por exemplo, pai, o irmão ou qualquer pessoa que ele achar relevante projetar naquele desenho. Esse distanciamento entre uma extremidade e outra do papel mostra esse distanciamento afetivo, esse distanciamento psicoemocional do sujeito em relação às figuras desenhadas. Às vezes eles desenham muito próximos também, mas sempre com um obstáculo. Então, por exemplo, a gente pode ver a figura de duas pessoas, um autorretrato do sujeito, mais uma outra pessoa ilustrada nesse desenho. Só que entre essas duas pessoas existe uma parede, ou seja, existe um obstáculo, que existe uma ruptura, existe um distanciamento muito claro desse sujeito para com o outro. Ou seja, essa conexão, esse elo transferencial e afetivo, ele é rompido, ele é interrompido a todo momento, deixando claro que esse indivíduo não tem essa conexão. É muito comum também, ao observar ilustrações de onde existem diversas pessoas, você observar que, por mais que existam diversas pessoas, o objeto ou o indivíduo que representa o autorretrato daquele sujeito, ele está isolado, ele está distante, ele não comunica com o restante da ilustração que o sujeito fez, como se fosse feito algo à parte.
Porque é assim que funciona a mentalidade, é assim que funciona o aparelho mental do indivíduo que tem um transtorno de personalidade antissocial. Ele tem essa ruptura dele com o outro, dele com o mundo. Mas não uma ruptura do plano da psicose, mas sim uma ruptura afetiva, aonde o eu ele se sobressai ao outro. O eu narcísico ele é sempre evidenciado. Então, como o eu narcísico é sempre evidenciado, eu não posso estar no mesmo pé de igualdade que o outro. Então, sempre vai existir essa clareza nas ilustrações de um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial de que eu não me misturo com o outro, eu não estou no mesmo nível que o outro. A minha relação desenhada no papel com o outro é sempre uma relação objetual, onde o outro é um objeto para me produzir prazer de alguma forma. 8. Irritabilidade e agressividade. Indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, eles estão dentro de um conjunto de personalidade que a psicanálise chama de perversão. A perversão ela tem um funcionamento mental, ela tem um modo de operar com a realidade diferente da psicose e da neurose. A neurose ela é marcada pela angústia e pela culpa, ou seja, sempre que a gente faz mal para alguém, sempre que a gente faz algo que a gente acredita que é errado, que moralmente é errado, que socialmente é reprovável, a gente se sente mal, a gente se sente culpado, porque isso diz respeito à nossa estrutura de personalidade, diz respeito à neurose. Mas a perversão não. A perversão ela legitima a hostilidade, ela legitima a agressividade e a irritabilidade de forma mais natural. Isso significa dizer o seguinte, que o sujeito ele se sente mais livre para demonstrar essa dimensão hostil do ser humano do que nós neuróticos. Então, é muito comum percebermos nos desenhos essa materialização, essa projeção da hostilidade, da agressividade, através de cenas de pessoas se agredindo, cenas de pessoas machucadas, cenas de filmes de terror, cenas de pessoas tristes, enfim, cenas onde esse traço perverso do sujeito é projetado. Lembre-se que o desenho, ele dá lugar, ele dá vida àquilo que o sujeito às vezes não pode dar no plano real. Então, para o sujeito perverso, o desenho é uma ótima forma de satisfazer essas lascivas, de satisfazer essa sua perversidade estrutural. E muito dessa perversidade é nutrida por comportamentos agressivos e destrutivos. 9. Comportamento manipulativo no momento do desenho. Eu quis colocar esse 9º ponto porque ele não diz respeito ao desenho, mas sim o comportamento do sujeito. Normalmente, pessoas com transtorno de personalidade antissocial ou sociopata, ele tende a querer controlar todo o cenário que ele está. Por que ele faz isso? Porque controlando o cenário, ele controla o resultado. Lembra que a gente falou do perfil manipulador? Ele não quer perder o controle das coisas que o afetam. Então é muito comum durante o desenho ele querer saber o porquê. Ele questionar o motivo de você estar pedindo para que ele faça um desenho. Dele questionar o significado de cada coisa. Se você pediu ele para desenhar uma casa, ele quer saber o porquê que você pediu para desenhar essa casa. Se você ofereceu lápis de cores vermelho, azul e preto, ele quer saber o porquê que você selecionou essas cores e não as cores laranja, rosa e violeta. Enfim, ele quer dominar ao máximo o ambiente possível para que ele consiga dominar o resultado. É muito comum ele questionar o material, questionar a qualidade do que você ofertou para ele, porque assim ele pode responsabilizar você por qualquer produção que não atinja os padrões que ele queira apresentar. Enfim, essa característica de manipular o meio ao qual ele está é muito marcante nas pessoas com transtorno de personalidade antissocial, porque controlando o meio, eles controlam o resultado e se protegem. É uma forma de autopreservação. 10. Desenhos são sinais e não um diagnóstico. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar. Tudo que eu disse para vocês aqui são indícios, são indicadores, são sinais de alerta para a gente poder buscar dar uma atenção maior para esses indivíduos. Isso não significa que esses desenhos são capazes de ser utilizados de forma isolada para fazer um diagnóstico, porque não são. O diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional competente da área de saúde mental e utilizando-se meios e técnicas validados pela ciência para fazer esse diagnóstico. O desenho ele vai ser uma ferramenta a mais nesse diagnóstico. Ele vai agregar e auxiliar essas pessoas a fechar esse diagnóstico. A gente não pode rotular de forma alguma o indivíduo devido aos traços de seus desenhos. Esses desenhos são apenas um indicador que, somado a uma série de outros sintomas, indicadores, indícios, aí sim a gente fecha um diagnóstico. Pessoal, o que eu apresentei para vocês nesse vídeo são apenas alguns
dos indicadores, dos sinais que podemos identificar no desenho de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Isso não significa que não existam vários outros indicadores, que existem sim, só não é possível apresentar para vocês todos esses indicadores em um vídeo. Por isso eu elaborei para vocês um livro bem completo sobre análise e interpretações de desenhos e deixarei à disposição de vocês aqui na descrição. Acesse nossos links para adquirir nosso livro. Pois bem, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre como a análise e interpretação de desenho podem auxiliar vocês na compreensão e no entendimento dos transtornos mentais. Se vocês gostaram desse vídeo e querem continuar assistindo mais conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal Acendendo Saber para não perder nenhuma novidade. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu curtir, isso vai nos ajudar muito, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus.